Olá, e a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. A gente está dando continuidade hoje à entrevista que a gente começou no programa de ontem, que foi exibida ontem para você, que é sobre o impacto positivo da realização de oficinas e atividades dentro do sistema prisional aqui do estado de Sergipe. No estúdio com a gente, continuando aqui o nosso bate-papo, Alexandre Almeida, que é sociólogo e também diretor do Copecan, a Valéria Patrícia, que é diretora do Prefei, que as pessoas acompanharam aí no início da semana as reportagens, e o Cláudio Viana, que é tanta coisa, mas aqui, mais especificamente, falando do PENARTE, coordenador do PENARTE. Alexandre, precisamos canalizar a nossa energia. Como eu estava falando, os projetos de Cláudio aí, os projetos ligados à arte, literatura, os internos têm muita energia. Ela pode ser utilizada para o bem e para o mal, né? Temos que canalizar essa energia positiva do interno. Por isso, oferecer a oportunidade deles se manifestarem através da arte, através da literatura. Por exemplo, o professor Lucas, lá em Itubé de Barreto, quando eu fui diretor do Premabas, em Itubé de Barreto, né? Alexandre, eu estou com um projeto aqui de cordel para os internos aqui. O pessoal sabia que eu gosto de fazer com que as coisas aconteçam no presídio. Todo mundo levava uma série de projetos lá, cursos opção de curso. Alexandre, eu vou fazer curso de tapeçaria, bora. Zuckerlane, Adilene vinham sempre com ideias lá, ideias boas, e a gente coloca em prática. E o professor Lucas veio com essa ideia de fazer o cordel lá no presídio, né? Eu falei, vamos fazer sim. Então, depois de um mês, tinham mais de 100 cordéis prontos lá. E nesses cordéis aí, os internos colocavam a história de vida deles, contavam como foi que eles chegaram ali. Então, você conhecia o interno, não de fora para dentro, de dentro para fora. Conhecia a partir da experiência de vida deles, experiência no presídio. Então, saíram cordéis belíssimos. E com isso o interno se sente valorizado. Ele está lá, ele se sente uma pessoa que escreve, que faz literatura, que faz arte. Ele pensa assim, tem um talento, entendeu? Então, a gente tem que incentivar esse surgimento de talentos. Os internos, a gente tem que fazer com que eles se descubram, entendeu? Se eles tivessem se descoberto antes, talvez não tivessem entrado para o crime. Então, minha gente, tudo que está ligado à arte, literatura, tudo que faz com que o interno coloque a sua experiência para fora, canalize sua energia boa, coloque para fora, vai contribuir no autoconhecimento do interno e vai contribuir também na recuperação desse interno. Gente, isso tem um impacto para a sociedade. A gente está falando muito do sistema prisional, mas, assim, mais uma vez a gente reforça, não dá para isolar. Porque assim, essas pessoas, elas vão retornar, elas estão ali para passar um período. Você está ali, você cometeu uma coisa que está fora, né? Que não é uma coisa assim, existe a legislação, está aí para avaliar, e aí você vai cumprir ali a sua punição, também dentro da legislação, mas aquele ali tem um período. Aquele período vai acabar, aquelas pessoas vão retornar para a sociedade. Então, é um trabalho de todos. Por isso que eu insisto em dizer que a sociedade brasileira e os governantes, eles têm que parar de agir como se nós tivéssemos o Instituto da Prisão Perpétua. Então, parece que quando o indivíduo adentro do sistema prisional, se livrou do problema. Pelo contrário. E às vezes é pena de 1 ano, 2 anos. E muitas vezes ele entra por ter cometido um pequeno delito e pela influência criminal que existe ali, ele sai com uma maestria total na cena do crime. Porque ele vai ter contato ali com facções, com internos de altíssima periculosidade. Então, às vezes, a contaminação criminal também é um ponto que tem que ser abordado. Agora, é interessante também ressaltar que é uma questão de prioridade de política de Estado isso. Então, no Brasil, é clássico não se priorizar atividades de ressocialização no sistema prisional. Prova disso é que ano passado, Daniel, houve um encontro nacional de cultura no sistema prisional e o único secretário de Estado de governo que estava nesse encontro foi o secretário Antônio Hora. Então, assim, não há a maioria dos secretários eles não são entusiastas para essas questões. Ou, de tanta dificuldade apenas na questão de segurança prisional, eles se limitam e não desenvolvem, não estimulam, não produzem políticas públicas nesse sentido. Eu fico muito feliz porque, com toda a dificuldade que Sergipe hoje
que tem mesmo, né? Nós estamos nos encaminhando para sermos referência no país na questão cultural de ressocialização prisional. Mesmo porque existe também uma situação sui generis. O estado de Sergipe é o único sistema prisional no país totalmente desmilitarizado. Ou seja, é o único estado desmilitarizado. Não há figura do militar mais em nenhum cargo, nenhum posto e nenhum setor de comando no sistema prisional. Então, o sistema prisional é gerido exclusivamente por servidores de carreira, civis, e isso traz consigo um diferencial, porque é muito complicado aquele que prende garantir a execução penal. Então, até esse aspecto técnico também facilita muito, propicia o deslanchar das atividades de ressocialização. A gente precisa também incentivar a questão das penas alternativas e também dessas parcerias, de cada vez mais parcerias, como o Alexandre estava trazendo. A gente viu também lá na questão da costura, lá no presídio feminino que a gente mostrou, que assim, elas vão e assim, não, eu vou porque assim, é melhor estar aqui do que estar na cela. Pronto, um excelente incentivo. É igual a oficina de literatura. Não é. A gente tem que desmistificar essa ideia de que o presídio é a escola do crime, né? Aí isso é um trabalho difícil, mas eu acredito que não é impossível, porque a gente tem pessoas trabalhando que têm essa consciência, e quando você tem essa consciência, o trabalho flui. O Alexandre falou de Alex, um professor que era do Premabas, não é isso? É Lucas. Lucas, pronto. Lá nós temos professoras também que incentivam esse trabalho. Então, a gente tem um projeto muito lindo que eu acho que a gente não pode deixar de ressaltar aqui, da professora Soraya, que ela é da Secretaria de Educação, que é o projeto de Florentina. Então, o projeto de Florentina foi uma boneca, onde essa boneca ela tinha um fardamento, ela era presa, ela recebeu mandado de prisão. Então, na verdade, ela era como se fosse uma presa mesmo. Então, as internas se viam, se projetavam nessa boneca. E qual foi a ideia da boneca? Justamente fazer com que elas fizessem redações melhores. Porque elas se projetando na boneca, elas escreviam, fluíam de maneira bem tranquila a redação. Então, esse projeto, ele hoje já é considerado uma pauta da Secretaria de Educação e Florentina recebeu o alvará, então ela não está mais como presa, mas ela está como convidada das salas de aula. Então, eu não tive a oportunidade de apresentar Florentina a vocês, mas Florentina ela sempre está na sala de aula porque o projeto ainda continua, mas não mais ela como presa, mas apenas como convidada do Prefem. Então, Florentina também pode ser convidada aqui do Utilidade Pública. A gente pode estar trazendo Florentina aqui para apresentar para quem está em casa. Porque agora eu também fiquei curiosa, entendeu? De conhecer Florentina. E a gente acabou mostrando no presídio feminino apenas aquela atividade do dia a dia, mostramos a questão da costura, o artesanato, que as meninas que não querem estar lá, algumas que não querem entrar na atividade estão lá fazendo artesanato. A gente já falou de algumas, mas tem várias outras atividades. No Copecan, a gente começou com as atividades não tem muito tempo. E primeiro a gente tinha que resolver o problema da superlotação no Copecan, e não é fácil. Trabalhos de cunho ressocializador, até porque não tem efetivo suficiente para cuidar da segurança, que é prioridade, né? E que as pessoas precisam entender, né? Porque para desenvolver uma atividade como essa, isso aí exige uma logística bem... É complexo. Exige uma logística, tem que ter segurança. Os trabalhos têm que ser feitos com segurança. Uma coisa também importante, uma coisa que vem sendo feito aí, é preparar o profissional que trabalha no sistema prisional. Nessa gestão, hora tivemos cursos já, e tem que ter mais, e a tendência, o caminho é ter mais. Bom, a polícia aprende. A gente está ali para cuidar da ressocialização. Claro, a gente também está nos muros, cuidamos da segurança também. Agora, a prioridade do nosso trabalho tem que ser a ressocialização. Entendeu? Quem prende é a polícia. Lá, a gente tem que... o convívio do interno com o agente penitenciário tem que ser um convívio pacífico, um convívio harmônico. Entendeu? A gente tem que fazer... A gente tem que ganhar a confiança do interno. Eles têm que confiar na gente, acreditar na gente. E a gente tem que fazer um trabalho. Estamos ali juntos, vamos passar 2, 3, 4, 5, 10 anos juntos ali. Então, não dá para passar 10, 5 anos batendo preso ali. Ele tem que passar tratando, dando um tratamento humanizado, cuidando do interno ali, preparando esse interno para ele sair. Um dia ele vai sair, como falou Cláudio, aqui não tem prisão perpétua. Então, o profissional que trabalha nas prisões, ele tem que estar preparado para preparar o interno para sair. Entendeu? E a gente tem que priorizar as atividades
humanizado, tratamento humanizado, priorizar os cursos, a parte pedagógica. Então, quem prende é a polícia e lá nós temos que fazer com que o interno saia melhor do que ele entrou. E aí, quando a gente fala de humanização, a gente está falando muito dessa questão de oficina, porque, de fato, esse foi o foco quando a gente foi visitar o presídio feminino. Mas tem outras ações paralelas que acabam também contribuindo e muito para essa humanização. Por exemplo, a questão das audiências agora, que facilita, que elas podem se tornar mais frequentes. Tem a videoaudiência, é uma coisa nova, né? Hoje teve 2 videoaudiências lá no Copecan. Isso daí faz essa logística de transporte do interno até a vara, para ele ser ouvido pessoalmente pelo juiz. Isso não tem mais. Isso daí contribui para a segurança de quem está fazendo a escolta, entendeu? O efetivo já é muito defasado também, ajuda, ameniza esse problema do efetivo. É uma coisa nova. O estresse, a qualidade de vida do agente também, porque assim, a gente sabe que é um estresse muito grande nessa questão. Você está com o interno na rua, é um estresse Claro que sim, eu acho que... às vezes vai e não tem audiência, ou vai e a outra testemunha não comparece, enfim. É a exposição do interno e do agente penitenciário nas ruas aí. A exposição é reduzida. O projeto piloto está sendo lá no Copecan, né? Mas depois... Também quero. Depois vai se expandir para as outras unidades, porque eu tenho certeza que vai dar muito certo, porque... Como o Alexandre falou, diminui o tempo de exposição da questão do agente penitenciário, então aumenta a segurança, porque o agente vai deixar de estar na parte externa, vai estar na unidade, né? Os que fazem o trabalho de escolta. Além da questão do gasto de combustível também, que vai ser economizado. Então, a gente vai ter diversos fatores que vão ser benéficos. Então, eu acredito que esse projeto piloto vai se expandir para todas as unidades. É importante também ressaltar que nós temos um convênio celebrado de monitoramento de tornozeleira eletrônica e também de central de alternativas penais, que é justamente tentar fazer um trabalho com essas pessoas que cometem pequenos delitos, que ao invés de mandar para o sistema prisional, a gente fazer um trabalho de reeducação penal. Tá vendo, Dani? Quanta coisa nova chegando, videoaudiência, videoaudiência, vídeo privada chegando no sistema prisional. Então está no momento de mudança. E tudo vai colaborando, né? Se você tem menos gente, você reduz a quantidade de detentos, você consegue trabalhar melhor, você impacta menos na questão do efetivo, você consegue realizar mais oficinas. Você oxigena mais o ambiente. Oxigena, acho que essa é a palavra. Então a gente está absorvendo as coisas que estão novas aí, que estão surgindo. Essa gestão atual, ela está indo em busca de inovação, de fazer coisas novas, de trazer coisas positivas para o nosso sistema prisional sergipano. Daqui a pouco a gente vai voltar para o último bloco, agora de fato, o último bloco aqui sobre o assunto do sistema prisional. Bom, dessa leva aí que a gente trouxe sobre essa questão das oficinas, a gente vai estar abordando esse assunto mais vezes, a gente vai ao intervalo, a gente volta já 2 minutos.